dando continuidade ao trabalho do mês de julho, neste seminário, que trata das questões das obsessões, das influenciações espirituais e de como nós, espíritas, devemos proceder para tratá-las. De que maneira, de que forma, como nós possamos vir a enfrentar esses processos, não só em nossas vidas, mas daquelas pessoas que chegam às casas espíritas em busca do socorro para os seus males. Primeiramente, para entendermos porque esta questão das influenciações espirituais, das obsessões, ela tomou um rumo onde nós podemos então entender como elas se processam, a sua realidade, o que acontece e a sua vericidade em relação a esse processo. Porque na realidade o Espiritismo ele levantou um véu que encobria toda essa situação da influência dos Espíritos em nossas vidas. Então foi com Allan Kardec, justamente com Allan Kardec, a partir do momento em que ele lança o Livro dos Espíritos, em que ele vai estudar essas situações espirituais, esse envolvimento do mundo espiritual com o mundo corpóreo, com o mundo dos encarnados, onde nós estamos no momento vivendo um mundo de relação. Então, o que é que Kardec faz? Na questão 459, ele pergunta ao Espírito de verdade se influem os Espíritos em nosso pensamento e em nossos atos. Ora, bem sabemos que Kardec, a partir desse momento, já havia adquirido dados suficientes para saber que os Espíritos estavam em constante convivência conosco. Ele já estava recebendo, desde o contato com as mesas girantes, ditas mesas girantes, informações do mundo espiritual. Esses espíritos influenciando de alguma forma, diretamente, sobre a consciência, o intelecto de nós, espíritos reencarnados. Então, ele tem que, de alguma forma, deixar bem evidente, catalogado, inscrito, que é no Livro dos Espíritos, esta questão para que nós, definitivamente, tenhamos a certeza disso. E aí, o que é que acontece? O Espírito de verdade responde que os Espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. A princípio, é assustador, não é verdade? Saber que o mundo espiritual, esse mundo paralelo, que é o mundo das pessoas que já desencarnaram, que são os espíritos desencarnados, que eles nos influenciam de tal forma que de ordinário são eles que nos dirigem. Então aí a gente fica, meu Deus, até onde eu posso estar sabendo que sou eu que estou realizando através da minha vontade, ou que são os espíritos que estão
me induzindo, me influenciando de alguma forma para que eu haja daquela maneira. Então, na realidade, eu posso dizer para vocês que muitas vezes essa fronteira ela é muito tênue, ela é muito complexa, para que a gente possa, de alguma maneira, ter a certeza absoluta. Mas assim nós podemos ter a convicção de que, de acordo com os nossos gostos, com as nossas escolhas, com as nossas aptidões e tendências, que é aquilo que nós fazemos na vida, agimos através de nossas ações, são nossas devido a essa questão intrínseca nossa como espíritos dentro da nossa individualidade, né? E que as situações em que os espíritos estão nos influenciando são aquelas em que muitas das vezes nós nos arrependemos depois que fazemos, que nós nos sentimos mal, que nós nos angustiamos, que de alguma forma nos causa mal-estar, porque nós não queríamos. Então, se nós não queríamos e nós fizemos, se não estava na minha natureza, não estava na nossa natureza realizar aquilo e nós praticamos, então possivelmente nós estávamos sob uma determinada influência espiritual de irmãos que estão ao nosso lado e que estão se conectando a nossa consciência pelo padrão vibratório que nós emitimos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas, né? Como nós vamos ver com o decorrer do nosso estudo. Então é essa a primeira mensagem sobre a questão da influenciação espiritual, tá? E a gente vai ver muito bem que a gente tem que distinguir influência espiritual de obsessão, tá? E a gente vai já ver por quê. As influências espirituais, que são todas aquelas referências dos espíritos que estão na erraticidade. Qualquer espírito, seja benéfico, bondoso, esclarecido ou não, né, perverso, maldoso, que venham a estar em contato conosco, né, nos induzindo, nos intuindo, nos influenciando, nós podemos classificar dentro das influenciações espirituais. Então, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais. Nós temos um anjo de guarda, a primeira coisa. Todos nós, quando vamos reencarnar, nos é designado um anjo guardião, um guia espiritual, um pai espiritual, para que ele nos dê proteção, força, nos direcione com bons conselhos, vai estar nos influenciando, vai. Sempre que nós estivermos abertos para ancorarmos as nossas vidas dentro de um padrão vibratório positivo, equilibrado. Os espíritos bondosos vão estar nos dando suporte, nos influenciando para que a gente possa ter sucesso na vida, para que a gente supere as nossas dificuldades através da permissão que nós dermos para que eles possam nos auxiliar, nos amparar, né? Então são os benfeitores, amigos espirituais, aqueles que simpatizam conosco pelo trabalho que realizamos, do bem, espíritos anônimos, muitas vezes, que são atraídos pelas nossas vibrações, todos esses vão estar nos dando uma influenciação positiva. Também nós vamos ter influência dos familiares,
vencendo tudo o desejo de prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, sejam com bons ou mais intensos, mais intensos. Então, nossos familiares que se preocupam conosco, se preocuparam com o pai, uma mãe, então após o desencarne, se encontrando em condições de equilíbrio, de paz interior, de entendimento da vida espiritual, eles retornam, eles ficam ao nosso lado muitas vezes, nos dando força, proteção, nos incentivando para que a gente possa prosseguir dentro do equilíbrio, dentro da boa vibração, vivenciando uma vida saudável. Se preocupam conosco, retornam sim. Mas também aqueles familiares que não se encontram em condições de entender a sua situação espiritual, que ainda estão muito ligados à matéria, que ainda deixaram pendências, situações desagradáveis que os atraem, retornam muitas vezes para os seus lares, contribuindo mais ainda para a desarmonia e o desequilíbrio familiar que ali se encontra. São aqueles que deixaram muitas vezes heranças e a briga dos herdeiros e o apego do desencarnado, do pai, da mãe ou de um outro parente que está ainda achando que aqueles bens lhes pertencem. E aí faz com que haja toda uma influenciação perniciosa, destruindo ainda mais a harmonia, a organização familiar. Nós também temos a influência daqueles que nós prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações. Então, essas situações são as situações que descambam para as obsessões, que nós vamos tratar mais especificamente aqui. Porque a gente precisava mostrar para vocês que as influenciações, elas podem ser boas, positivas, ruins e negativas, né? Mas que essas que são feitas por espíritos perversos, não esclarecidos, ignorantes, que querem vingança, que nos querem o mal, elas são diretamente ligadas aos processos obsessivos, tá certo? Bem, entendido até aí na questão das influenciações, né? Então vamos ver. Lá na Gênesis, Allan Kardec nos diz: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades de todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então nós vivemos entre dois mundos. Nós fomos criados na espiritualidade, no mundo espiritual, como espíritos temos necessidade de evoluirmos. Aí encarnamos a primeira vez simples e ignorantes. E sucessivamente para o nosso progresso espiritual, porque nós temos que aprender, evoluir intelectualmente e moralmente, nós vamos reencarnando. Nesses processos de reencarnações sucessivas, nós vamos usando o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Nós temos essa liberdade otorgada por Deus, todos nós, né? Eu quero ir por esse caminho, eu quero ir por este outro caminho, e eu vou decidir. De acordo com essa escolha, nós vamos contabilizando sucessos, vitórias ou derrotas, muitas vezes
calamitosas para os nossos espíritos, favorecendo aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, a lei do retorno, que vai traduzir a questão da lei de causa e efeito. Para cada ação há uma reação. Então, quando nós plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Do contrário, nós vamos colher coisas ruins. Os processos espirituais que nos circulam no nosso orbe terrestre, na nossa atmosfera, está repleta de espíritos ainda extremamente ignorantes, ligados a matérias e embrutecidos, onde o mal predomina. De maneira tal que essa situação atmosférica nos contamina, nos atinge de uma maneira tal que o que nós mais podemos registrar na atualidade são as obsessões de todos os tipos. Com uma loucura desenfreada, a gente só vê isso cada vez mais explícito pela questão das inversões dos valores vivenciados na sociedade que hoje nós observamos, que fogem à verdade ou às verdades espirituais. Não é? Então, só existe a obsessão porque existem dois mundos que se interlaçam, que se combinam através de suas emanações mentais. Se eu penso aqui, se a minha vibração é de inveja, é de olho grande na vida do outro, se é de ciúme, né? Se é de críticas, de perversidade, né? Dentro de um egoísmo extremo, dentro de um orgulho absurdo, as minhas companhias vão estar dentro disso que eu tenho dentro de mim, que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Em consequência, as obsessões, elas vão estar sendo provadas ou espiadas. Porque a partir do momento que eu escolhi, que eu atraí para mim através das minhas ações, na maioria das vezes, em vidas passadas, quando eu retorno já com os irmãozinhos me cobrando pelas ações que eu fiz equivocadamente no passado. Então eu estou provando e espiando, ou eu estou só espiando, e as situações são diversas. No livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: as relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam das provas da vida e nos ajudam a suportar a coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir, assemelhar-nos a eles. Então isso complementa o que a gente já falou aqui a respeito dessas questões das influenciações. Não vamos nos aprofundar mais por causa do nosso horário. Então vamos ver como. Então a gente já sabe que nós temos uma relação com o mundo espiritual constante, eles conosco da mesma forma, essas influenciações acontecem. E como a parte prática disso aí, como é que se estabelece essa influência, essa ligação, né, dos espíritos conosco? Está lá na Gênesis, Allan Kardec, ele diz assim: criando imagens políticas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como um espelho, toma nele cor, e aí de certo modo se fotografa. Aí, então, o indivíduo é extremamente sensual, tem uma mente que pervertida, na sexualidade desequilibrada.
Então ele vive emitindo isso. Ele tem uma consciência já absorvida nessa questão, uma introspecção profunda. Qualquer situação externa que lhe ative isso, ele reflete. Então, esse pensamento é como uma fotografia. Estoura para fora. Reflete no perispírito, que vai se traduzir em vibrações, emitir sinais que vão ser percebidos por aqueles espíritos que também vivem dentro de um quadro da sensualidade, da sexualidade desequilibrada. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que a alma pode ler em outra alma, como no livro, e ver que não é perceptível aos olhos do corpo. A gente Allan Kardec. Então nós podemos esconder os nossos pensamentos. Eu posso esconder para cima, para baixo, mas não é o para vocês todos. Mas uma vez eu pensando, eu sentindo, eu vou estar refletindo isso no mundo espiritual. Vai estar sendo impregnado esse fluido no meu perispírito. É como se eu tivesse com rádio e eu procurasse a sintonia de uma FM. Eu vou lá, né? E aí vai abrir um sinal, porque existe uma emissão, na verdade, que vai me possibilitar eu me sintonizar. Então, da mesma forma. Então é imperceptível para nós, o nosso corpo, nós não vemos. Os tibetanos, eles têm uma técnica de abrir um terceiro olho. Eles fazem uma cirurgia, para aqueles muito preparados, uma coisa não muito simples, complexa. E isso facilita que eles possam visualizar a aura humana. Que é isso? É o perispírito refletindo através de uma energia, que é a aura, como é que é a nossa condição interior, como estão nossos sentimentos. E aí eles nos dizem, quando a pessoa está numa explosão de raiva, de ódio, esta aura reflete uma cor avermelhada, alaranjada forte. E aí ele vai dando tudo. Eu não tenho aqui dados mais específicos sobre o estudo da aura nesse sentido. Mas é isso que acontece, gente. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e não raro passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. Está bem claro, não é? Então, não nos enganemos, não vamos transferir só para o nosso irmãozinho obsessor a responsabilidade da dor que nós estamos sentindo pela perseguição que ele está investindo em nós. Porque tudo começa aqui, através dos nossos pensamentos, tudo começa em nós. Através das nossas vibrações, dos nossos desequilíbrios, né? Se não agora, no presente, mas que já aconteceram em vidas passadas. Vamos então, especificamente, agora, conceituar, entender o que é a obsessão. A obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo.
certas situações corriqueiras da vida, minha gente, né? E acontece. E a gente leva um empurrãozinho, não literalmente falando, mas que em algum momento a gente dá a abertura para que a gente sofra um assédiozinho desses espiritual. A gente não pode considerar uma obsessão de maneira efetiva, tá? Porque foi aquela coisa momentânea, um momento em que nós nos desorganizamos, nos desequilibramos e nós tivemos aquela companhia uma questão furtiva, não foi uma coisa realmente deliberada, programada, planejada para a obsessão, porque ela precisa ser persistente, tá? Começa, tem um início, tem um meio, até que tenha um fim. A obsessão é simples, ela vai assediar, ela vai envolver a criatura de maneira tal que ela vai passar a ser conduzida pelas ideias, pelas intuições, pelas necessidades desse espírito mau que exerce forte influência. Apresenta caracteres muito diversos que nós vamos ver, desde essa influência simples, moral, até situações mais complexas. Fora do questionamento espírita, do questionamento espiritual, nós colocamos aqui algumas observações sobre o que é obsessão. Então ela vem do latim, que quer dizer obsessione, a impertinência, a perseguição, a vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, é resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. A gente, quantas vezes a gente não se pega na nossa vida, no dia a dia, em situações diversas, e fala assim, o fulano tem uma obsessão por determinada coisa. O fulano tem mania, ou seja, mania de perseguição, mania de inferioridade, mania de doença. Existem as doenças auto-obsessivas, aquelas que a pessoa, de tanto pensar que está com a doença, termina de alguma maneira plasmando no seu organismo, atraindo também as situações pertinentes àquilo e adoecendo mesmo verdadeiramente. Então existe uma grande quantidade de situações em relação ao que seja obsessão. Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar a ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio, daí podendo advir manias, cacoetes, atitudes extremas. Tá? Vamos passar. Ainda sobre o que é a obsessão, ela decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Não tem como fugir disso. Deus não permitiria que o filho seu fosse influenciado de maneira negativa, perversa, por quem quer que seja, se esse filho não merecesse, não tivesse uma razão de ser. Então as obsessões não acontecem de graças, fortuitamente. Elas têm uma razão de se acontecer. E estão diretamente ligadas à imperfeição moral. Quer seja em atitudes nossas, como já falamos, no presente, quer seja como consequências de atitudes nossas do passado. Muitos já nascem com o obsessor ligado ao seu perispírito, já por
endividamentos muito sérios entre si. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então, só confirmando que nós já falávamos antes que a vingança é o que mais nós encontramos nas reuniões de desobsessão. Os espíritos vêm, aqui são acolhidos, se comunicam através dos médiuns, e na sua maior quantidade se expressam cobrando contas, procurando vingança, desforra, querendo realmente atingir aquele ser que está reencarnado no outro corpo, que o prejudicou na vida passada. Então, o nosso trabalho na desobsessão é esclarecer, amparar, amar esse irmão que ainda está dentro de um patamar de ignorância em relação ao progresso do espírito. Então, ele precisa ser acolhido e encaminhado para que possa via perdoar, entender a situação. Não se faz a reconstrução da vida pagando o mal com o mal. É preciso entender o bem. A obsessão é um processo bilateral. Faz presente porque existe de um lado o cobrador, saqueoso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso em seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso, do ódio, que não se extinguiu. Então, entre nós e o desencarnado, entre o mundo material que vivemos e o mundo espiritual. Aí eu reencarno, eu trago, porque faz parte de mim, dentro do meu compêndio de vida, na escala evolutiva, todas as situações que eu vivenciei. Então, em determinado momento, que eu pratiquei atrocidades tremendas, aos meus 25 anos, eu fiz algumas ações tormentosas, tive algumas atitudes infelizes, e eu atingi algumas pessoas, alguns espíritos, mas eles estão no mundo espiritual. Nesse momento, é como se despertasse do meu subconsciente para o meu corpo espiritual uma vibração própria que faz com que os espíritos que eu prejudicei encontrem um sinal, uma ressonância para virem ao meu encontro. E ali, se eu estiver ainda na mesma situação de desequilíbrio, de desarmonia, a conexão obsessiva começa. O processo de influenciação negativa começa. E aí vai haver uma persistência desses espíritos para que eu caia, eu não tenha sucesso, que eu seja infeliz, porque há uma cobrança. Nós vimos que é um processo provacional ou expiatório. Então, na maioria das vezes, nós estamos sendo cobrados por esses irmãos que nós prejudicamos em outra forma. Resumida a questão do que é obsessão, nós diremos: configura-se a obsessão toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exercer sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra e pelo espiritual inferior, e por conseguinte teremos o obsessor e o obsidiado. Então, quando nós falamos em obsessão, nós vamos ver daqui a pouco,
a gente não pode apenas entender a obsessão vindo do mundo espiritual para o mundo material, entre desencarnado e desencarnado. Essa obsessão pode acontecer aqui, entre nós, entre irmãos, entre marido e mulher, entre filhos, irmãos, entre amigos. Então, muitas vezes nós vimos pessoas que desenvolvem um domínio ferrenho em relação à vida do outro, martirizando, perseguindo, de uma maneira geral, dificultando a liberdade, a escolha e de seguir a sua vida. Então, entre encarnados também nós vamos ter os processos obsessivos. E nós, então, teremos o obsessor e o obsediado nessa situação. Então, as várias maneiras, a gente vai, então, para detalhar de como nós podemos encontrar os processos obsessivos, de espírito para espírito. Processos obsessivos, obviamente, são processos negativos de influências maléficas, não de espíritos felizes. Então, primeiro, encarnado para encarnado. Nós acabamos de falar a respeito, e aí nós vamos encontrar que mais nós temos, que mais nós testemunhamos através dos meios de comunicação, são as questões das relações afetivas, de namorado, namorada, esposo, esposa, né? A quantidade de pessoas que se destroem, né? Pelo ciúme obsessivo, pela possessividade, e nós vamos até encontrar assassinos, suicídios, devido a essas situações. Que as pessoas elas não se permitem ao respeito uns com os outros, para que o seu próximo possa se manifestar da maneira como bem queira. Porque nós queremos que as pessoas respeitem a nossa liberdade de escolha, mas a gente dificulta muitas vezes para que o nosso próximo tenha a sua vontade própria. Mas a maioria das situações são ocasionadas pela inferioridade, pela imperfeição moral, pela falta de compreensão e entendimento dos valores morais, né? Então a gente vai ter o ciúme, a vingança, o ódio, como fatores predisponentes para as obsessões. E aí a gente pode fazer uma análise, cada um, se não já conheceu alguém que passou por um constrangimento constante por parte de uma outra pessoa, tolhindo a sua liberdade de expressão e muitas vezes tornando essa pessoa muito infeliz. Então isso é um processo obsessivo de encarnado para desencarnar. Desencarnado para desencarnar. Poxa, então, dois espíritos no mundo espiritual, um pode obsediar o outro. E como nós encontramos? Espíritos que se dizem juízes, chefes de grupos, donos da vida alheia, que cobram das pessoas com as consciências pesadas do mundo espiritual, com suas mentes em desalinho, que elas devem alguma coisa à justiça dos homens. Nós estamos um pouco preocupados com a justiça de Deus. E aí, então, essa perseguição, ela se revela em várias formas. Desde a escravização, pelo o aprisionamento dos espíritos, para que eles façam os desejos daqueles superiores a eles, desde as mentalizações hipnóticas, de transformação do perispírito, fazendo com que se transforme perispiritualmente, percam a razão, devido ao sentimento de culpa, a consciência extremamente culpada, né? E esses espíritos
passam então a ser dominados. Então, de desencarnado para desencarnado, nós vamos encontrar um mundo de espíritos vivendo uma situação de submissão. De encarnado para desencarnado. Ou seja, quer dizer que eu posso obsediar um desencarnado. Como é que isso acontece? É possível? Sim, é possível, sim. Aquele espírito nosso foi nosso grande amor, amante da nossa vida que nós tivemos, um apego, aí desencarna. Eu não aceito de maneira alguma o desencarne desse espírito. Eu quero continuar todas aquelas emoções que eu vivi com ele. Então eu passo a mentalizar, eu passo a imprimir no mundo espiritual essa minha vontade, essa saudade, que mais mal me faz do que bem, e que vai estar atraindo esse espírito. Em muitas situações não está em condições de estar retornando e se ligando àquela pessoa que está na matéria. Então sofre muito. Sem falar que essa pessoa ainda encarnada, que está nesse processo obsessivo de saudade, de querer estar do lado da pessoa, ao dormir, no desdobramento do seu espírito, vai ao encontro dessa criatura ou das criaturas que sentem saudade e as buscam de maneira tal, criando o contragosto para aqueles espíritos que precisam continuar sua vida além do túmulo, prejudicando-os. E assim são situações diversas parecidas. Nós vamos encontrar espíritos de vidas que viveram na existência passadas, um que reencarnou, e o outro que permanece na espiritualidade, e aquele que reencarnou continua na sua memória adormecida, levando para o mundo espiritual a necessidade de estar do lado daquele ser que está ainda na parte espiritual, chamando, buscando de maneira tal que não facilita a vida do irmão desencarnado. De desencarnado para encarnado. É o nosso ponto aqui mais que nós estamos trabalhando. Que é o que mais nós temos no nosso cotidiano, no nosso mundo. São os espíritos que nós já vimos em análises anteriores, que de alguma forma se ligam aos seres encarnados, porque são espíritos imperfeitos e numa perseguição constante, através do mal, tentam desviar do caminho e prejudicar aquelas pessoas que estão aqui, tendo uma nova oportunidade de experimentar a vida no progresso espiritual. Então essas são as questões de desencarnado para encarnado, que são muitas e que nós vamos dar uma pincelada a respeito. A obsessão recíproca, a gente já pode até imaginar. Então, são duas criaturas que vivem no mesmo lar, as duas são irresponsáveis, as duas são intransigentes, as duas são em relação à vida social, familiar, e vivem naquela briga, na cobrança. Eu cobro, ela me cobra, eu retorno, vive naquele embate, daquela briga constante. Um obsediando o outro e nenhum nem o outro cede, criando um clima de terror, de desarmonia, de angústia, na verdade. Então, quando dois seres estão nessa situação, aqui, ou no mundo material e no mundo desencarnado, ambos procurando um ao outro de maneira desarmoniosa, nós vamos ter uma obsessão recíproca. E a auto-obsessão, que é onde tudo começa. Nós somos os nossos primeiros obsessores.
Eu já falei aqui, tem pessoas que elas criam o hábito de tudo serem pessimistas, né? Carregam um outdoor de mau humor, já saem de casa armada, a fulano de tal olhar para ele com o cara feio, né? Essas pessoas, elas a princípio não precisam de ninguém para desencadear essas reações, esses sentimentos, né? Elas por si só já alimentam em si mesmas essas situações. E aí vão aquelas pessoas hipocondríacas. Olha, eu já conheci pessoas que você vai falar da doença, da sua doença, daqui a pouco ela está sentindo que está com a mesma doença. Não é? Então ela já mecanizou isso. Ela já criou, né, uma necessidade. Sem falar dos vitimistas. Meu Deus do céu. Em tudo, tem algo para reclamar, para se ressentir, para reclamar de Deus, para, né, se colocar em situação inferior, enfim, criando laços consigo mesmos negativos, que daí para uma obsessão simples, para um processo de perseguição contínua, um pouco, né? E aí nós vamos ter a pessoa vindo para a casa espírita com depressão, com angústia, né? Com doenças que nada mais são do que as irradiações espirituais que estão se combinando com as suas próprias, tá bom? Kardec, para efeito de estudo e para colocar em grupos, ele dividiu a obsessão em 3 grandes grupos. As obsessões simples, né, que são muitas vezes imperceptíveis. A gente está agindo com o obsessor, agarradinho com ele, como se nós fôssemos o dono simples das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos gostos. Mas nós estamos com o obsessorzinho do lado, se fazendo companheiro. Essas obsessões sempre podem, de acordo com o processo individual de cada um, ter suas atenuantes, leve, média ou grandes, né? Das obsessões simples e grandes, nós vamos encontrar então os distúrbios, os desequilíbrios, como nós já falamos aqui, depressões, tristeza, vontade de se matar, enfim, uma série de situações. São as obsessões simples. A subjugação. A subjugação, nos diz Kardec, que já é aquele processo obsessivo em que o espírito tem um domínio total da vontade do ser, tolhindo-lhe a liberdade de agir. E em função dessa subjugação, dessa intenção perniciosa, extremamente dominadora, ele faz do ser aquilo que ele quer, que ele deseja. Então, na subjugação, que são chamadas as possessões, que a gente muito vê, né? A gente vê nos filmes, né? Que a total a ausência da vontade do ser e passa a ser ele dirigido pela vontade do Espírito. Nós, em Recife, pela Federação Espírita Pernambucana, fomos solicitados para uma situação em que, na residência de uma criatura, ele de uma hora para outra ele era tomado por um impulso. Então ele perdia total domínio de si. E ele começava a andar dentro de casa de joelho, pulava, fazia coisas que uma pessoa, dentro do senso, se diz normal, não faria. E aquilo dali estava se tornando um incômodo, porque se torna um incômodo, né? Nos processos de subjugação, a pessoa ela é dominada por momentos, ou pode também permanecer por muito tempo o espírito subjugando. Mas ao entrarmos no apartamento da criatura, com o vidente que trabalha na reunião mediúnica,
E imediatamente, quando entramos, que o vidente começou a observar a cena, os espíritos se manifestaram no processo de subjugação do irmãozinho, e ele começou a fazer tudo aquilo que ele nos foi informado, né? Correndo de joelho, como se fosse. E aí o vidente disse que eram espíritos em condições anormais, espiritualmente, como se fossem anões deformados, que estavam ligados ao plexo coronário daquele irmão, provocando o processo de subjugação, total domínio sobre a vontade dele, que ele não tinha resistência para controlar a influência. Então a subjugação é isso. E a fascinação, que é a mais sutil, a mais difícil de nós perceber, porque ela é frequentemente, na maioria das vezes, praticada por espíritos extremamente treinados, inteligentes, mas que não têm moral, que não querem o bem. E eles vão aos poucos, ou na consciência de um médium, ou de um dirigente de uma casa, de um coordenador de reunião mediúnica. Ele vai aos poucos criando um clima mental de que ele é um ser bom, instruído, que quer o bem, e aí ele vai colocando suas ideias, o médico vai repassando, o coordenador, o dirigente da casa vai entendendo aquilo dali intuitivamente, mas chega a determinado momento em que ele vai despejar os absurdos, as incoerências, ele vai criar o fascínio diante de absurdos que não estão dentro da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Eu me lembro de um caso rapidinho para vocês, de um espírito que passou a se comunicar pela mediunidade de uma pessoa, médium inconsciente, e receitava, dava opinião. Em determinado momento, ela passou a receitar para a própria médium que iria colocar remédio no cigarro e na bebida, na cerveja, para que o médium fumasse e bebesse. Então aí a gente vê que já não é condizente com a doutrina espírita. E muitas pessoas que estavam seguindo aquele espírito aceitaram e se aborreceram pelo grupo que não aceitou. Né? Então, é muito cuidado. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mortas em nosso campo mental, facultando a elaboração de pensamentos vadios, que é virulento, por ser de teor inferior, age em nós como se fosse uma infecção instalando-se em decorrência de processo obsessivo. Isso aí nós já falamos. Somente existe a obsessão, essa questão, porque aqui é o que predispõe, né? Somente existe a obsessão porque há individuais, criaturas que se procuram através do tempo para acertar os débitos do passado. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sobras, mais pesada bagagem de inferioridade. Vamos correndo, nós também já vimos isso. A existência dos fatores predisponentes, causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores, que, entretanto, necessitam descobrir um momento propício para a efetivação da sintonia completa, que é o luxo. Então, vamos só reforçar. O momento propício, as causas kármicas. Nós há poucos falamos que eu reencarno com um processo kármico em determinado momento. Né? Se eu não estou vigilante, eu levo, desencadeio uma vibração que atrai o irmão obsessor. Então, esse momento tem o nome de invigilância. Né? Então, o meu desequilíbrio, a minha falta de coerência, de harmonia, enfim, as situações perniciosas da vida vão me causar desativar um gatilho que vai atrair e proporcionar a porta para a obsessão. Vai ser aqui a porta, pela minha invigilância.
Então, ó, aqui vem depois o Cristo nos recomendar, né? Orar e vigiar. Alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Então, aqui tem todo um compêndio, vamos dizer assim, se a gente for falar a respeito disso. Então, a revolta, é um momento de vigilância, a revolta, o ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, tóxicos, etc. Então tudo, né? Tudo que não é bom. Né? Se a gente não tiver cuidado, se a gente tropeçar aí, a gente não espere estar sozinho. Tá? Qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre sinal de alarme, ante o qual deveríamos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis como será o tempo. Então nós temos exercícios, nós temos condições de trabalhar, mesmo que nós percamos por instantes a nossa paciência, o nosso equilíbrio, retornemos de imediato. Paremos, oramos um pouco, oremos, façamos uma meditação diária, vamos refletir, vamos nos perdoar e vamos perdoar, pedir perdão, enfim, recursos nós temos. Agora, a boa vontade de aplicá-los é que nos falta na maioria das vezes. A conclusão, para a gente poder ir para casa felizes, é que a obsessão, a escravização temporária do pensamento, e matando o credor